gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila do canal Segredos da Camila. Vim trazer um vídeo super legal pra vocês. Eu tenho falado em alguns vídeos que eu faço pedidos na gráfica online, eu terceirizo alguns produtos, envio pra gráfica e depois repasso pro meu cliente. Produtos que a gente não consegue fazer em casa com o maquinário que a gente tem, mais simples. Então é uma oportunidade de você fazer, porque basicamente você não vai ter trabalho de produção. Você vai enviar a arte para a gráfica, eles vão produzir para você e enviar, aí sim você repassa para o seu cliente e ainda você vai conseguir oferecer um valor acessível para o seu cliente e claro, você também vai lucrar com isso. Então esse vídeo bem realzão, eu vou falar para vocês quanto é que eu vendo os produtos, qual a porcentagem que eu coloco em cima do valor que a Zap Gráfica me oferece e vou falar para vocês como é que a gente faz o cadastro lá na Zap Gráfica, que é a gráfica que eu peço atualmente. Eu vou dar um panorama geral no site para vocês e vou mostrar como é que eu faço alguns dos pedidos por aqui. Então, os pedidos já chegaram, eu tava esperando eles chegarem. Vou mostrar projetando e adequando a arte no gabarito que a Zap Gráfica me oferece e depois já vou mostrar o produto pronto. Então, esse vídeo tá bem completo. Eu acredito que ele vai ficar muito longo, eu estou gravando ainda. Se ficar muito extenso, eu vou dividir ele em duas partes, porque aí não vai ficar tão maçante. E eu vou deixar ele o mais organizado possível. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários que eu vou tentar tirar pra vocês. E, gente, não se esqueçam de curtir, porque me ajuda bastante a crescer no YouTube. Eu estou me esforçando bastante para trazer conteúdos aqui exclusivos para vocês. Eu já procurei aqui no YouTube, não tem um vídeo trazendo informações tão completas sobre esse assunto, que é muito bom, muito rentável, que você vai lucrar sem ter muito trabalho fazendo pedidos aí na gráfica. Então se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse mundo de gráficas online. Bora lá, já tô aqui na tela do meu computador e já coloquei aqui no meu navegador o site da Zap Gráfica, que é zapgrafica.com.br. Vou dar um Enter. E já estamos aqui na tela inicial da Zap Gráfica, tem todos os produtos aqui disponíveis e eles fazem muita coisa mesmo. E eu vou dar um breve tour aqui de forma bem rápida mesmo, só pra gente ter noção de como é que funcionam os menus, de como são os produtos aqui da Zap Gráfica. Inicialmente, uma das coisas mais importantes que você precisa saber é que para você manusear o site e ver todos os valores, você precisa fazer um cadastro e estar logado. E eu acho importante esse cadastro porque o seu cliente final não vai conseguir visualizar o preço dos produtos. Diferente de outras gráficas que tem por aí, eu não conheço muitas, mas tipo a Print, qualquer pessoa consegue visualizar o preço dos produtos lá e eu não acho algo tão profissional, porque a Zap Gráfica é mais voltado mesmo para quem trabalha nessa área de design, de papelaria, para quem tem gráfica e quer revender, quer terceirizar os produtos que eles oferecem. Então eu acho isso muito bom para a gente que quer vender e colocar um preço justo nos produtos que a gente faz aqui nos pedidos da Zap Gráfica. Então eu vou descer aqui o meu mouse para baixo para a gente ter uma noção e eu vou mostrar para vocês isso que eu falei em relação aos preços. Por exemplo, nesses cartões aqui, cartões duplos crochê 250 gramas, a gente não consegue visualizar o preço, porque você precisa fazer esse cadastro. Então, você vai preencher todos os dados que a Zap Gráfica disponibiliza para você. Pode ser tanto por CNPJ como por CPF, e aí eles vão demorar um pouquinho. Eu acredito que o meu cadastro foi aprovado em 3 dias, então não é algo demorado. Eles vão analisar todos os teus dados e depois vão mandar um e-mail se o seu cadastro foi aprovado ou não, mas eu acho difícil não ser. Você vai colocar lá na área que você trabalha, que trabalha na área da papelaria personalizada, e eles vão aprovar o seu cadastro tranquilamente. E depois de feito o cadastro, eles vão lhe dar uma senha, vão lhe dar um login para você logar. Então, eu vou logar aqui na minha conta, porque a gente vai conseguir visualizar os preços e ter uma noção mais geral de como é que funciona aqui o site da Zap Gráfica. Eu já estou logada aqui no site da Zap Gráfica e agora sim a gente vai conseguir ver um panorama mais geral, a gente vai conseguir ver todas as descrições, todas as especificações e o preço, que eu sei que é algo que mais nos interessa. Então, bora lá. Já vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou mostrar aqui primeiro o menu da Zap Gráfica, que é algo bem organizado, em ordem alfabética, com todos os produtos que eles oferecem. E na maioria dessas abas aqui, existem outras abas dentro. Então, você vai escolher aqueles produtos que você quer pedir para poder estudar um pouco sobre eles, porque é importante a gente saber o que é que a gente está pedindo. Então, não são todas as coisas que tem aqui, que são muitas coisas que a gente vai colocar no nosso catálogo. Então, você vai escolher o produto que você quer,
para você abrir e depois ver como é que funciona ele, de que material ele é feito, que tamanho ele é. E aí eu vou abrir um desses produtos aqui para a gente conseguir visualizar. Vou abrir um dos produtos que mais saem por aqui, que é o cartão de visita. Sim, ainda hoje sai muito cartão de visita. Então, eu vou abrir e vocês vão observar que dentro desse menu de cartão de visita vão ter outros submenus. Então, vou clicar. E aí, como vocês podem ver, aqui são alguns acabamentos dentro do cartão de visita que você vai escolher para encaixar aí no seu catálogo. E já vou deixar aqui algumas recomendações importantes para você padronizar alguns acabamentos, porque senão vai ficar muito complicado para você entender muitas opções para você oferecer para o seu cliente, vai acabar nem comprando por conta disso. Porque pelo menos eu acredito que quanto menos opções você ofertar para o seu cliente, melhor. Então você vai ver todos esses acabamentos aqui, vai ver aqueles que se enquadram melhor dentro da sua realidade e vai escolher. E vou falar para vocês quais foram os acabamentos que eu escolhi dentre todos esses. Então, o único acabamento que eu escolhi por aqui para enquadrar nos meus cartões de visita foi o colchê 300 gramas. Algumas poucas vezes eu fiz pedido aqui no colchê 250 gramas, mas eu resolvi escolher o 300 gramas pela gramatura ser um pouco mais alta do que o 250 e o valor, vocês podem até abrir depois para comparar, é praticamente a mesma coisa. Então eu vou abrir esse menu aqui de colchê 300 gramas e dentro dele também vão ter outros submenus. Vai parecer meio que um labirinto e no início talvez seja um pouquinho difícil de entender, mas depois que você pega a prática, que você faz alguns pedidos, vai ficar meio que automático, você vai conseguir fazer isso aqui bem rapidinho. Então, vou clicar aqui, ó, e dentro do 300 gramas também vão ter outros acabamentos, que da mesma forma você precisa escolher aqueles que se enquadram melhor dentro da sua realidade. E para isso você pode abrir todos eles aqui e ler tudo certinho, porque vão ter as descrições, mas eu também vou falar para vocês quais foram os únicos que eu escolhi para enquadrar aqui na minha empresa. Então, dentro do 300 gramas vai ter esse aqui, Hot Stamp, que eu confesso que eu nunca abri ele. Tem laminação brilha, laminação fosca, laminação holográfica, sem laminação e sem verniz UV, verniz localizado, que eu também peço de vez em quando esse, e verniz UV. Então, os únicos 3 que eu peço, que eu já fiz pedido para cartão de visita, foi esse aqui, laminação brilho, e o que eu mais peço é esse aqui, sem laminação e sem verniz UV, e vocês já vão entender o porquê. E como eu falei, de vez em quando eu faço pedido com verniz localizado, que alguns clientes preferem e eles pagam um pouquinho mais alto, tem cliente que não tem problema em relação a isso. Então, falando para vocês sobre o comparativo entre esse aqui, laminação brilho, e esse outro, sem laminação e sem verniz UV, você pode até fazer um pedido para teste e você vai ver que a diferença não é tanta, porque a gente pode até se assustar quando fala que é sem laminação, a gente pode achar que é um produto sem qualidade, se molhar mancha, mas eu fiz o teste aqui, todos os produtos que eu peço é nesse e é um produto de ótima qualidade. E a diferença maior também é que esse laminação brilho só pode pedir até 250 unidades. E esse aqui tem uma quantidade muito maior que a gente pode pedir. Então, por isso que eu escolhi todos os meus produtos, eu padronizar o cartão de visita colchê 300 gramas, sem laminação e sem verniz UV. E isso você já precisa colocar na descrição do seu produto. Então, você tira a foto do seu cartão de visita e coloca todas essas especificações de qual material ele é feito, para não ter dúvida e nem confusão com o seu cliente. E eu vou abrir agora esse aqui, que é o que eu peço, mas como eu falei, se você for fazer pedido de outros ou se você quer entender melhor sobre cada acabamento, você pode abrir e fazer a leitura das descrições. Mas eu vou abrir esse aqui, que é o sem laminação e sem verniz UV. E também tem outro submenu, mas nesse caso aqui só tem uma opção, então a gente escolhe esse, que é o sem verniz. Já abriram aqui as opções de cartões, onde nós podemos ver as quantidades, os preços e os acabamentos de cada um deles, e eu vou explicar tudo para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas se você quer realmente entender como é que funciona uma gráfica, eu tô falando aqui muito superficialmente. Se eu fosse fazer um vídeo completão, ia ser enorme. Estou explicando para vocês o básico do básico para a gente entender os princípios gerais para começar a fazer pedidos e vender e terceirizar esses produtos, que é muito lucrativo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é em relação a esses códigos aqui de cores. Pode parecer algo difícil no início, mas depois você pega. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês podem copiar esses códigos aqui do que eu vou falar para vocês. Vocês podem deixar aí no mural para sempre vocês estarem olhando e decorar sobre o que funciona cada código desse aqui.
Então, já pega papel e caneta e anota essa explicação básica que eu vou falar para vocês. E lembrando, gente, que eu vou falar de acordo com a minha experiência. Eu não sou especialista na área gráfica, então não vou explicar os termos muito certinhos, mas eu vou falar da forma como eu entendi e eu acho que vai ser fácil também para vocês que também são leigos como eu, mas que querem ter princípios básicos de como é que a gente faz pedido na gráfica. Dentro da área gráfica, se você for fazer pedido em qualquer uma das gráficas, você precisa entender o que é que funciona esses códigos aqui. 1 por 0, 1 por 1, 4 por 0, 4 por 1 e 4 por 4. E é muito simples de entender. Esse 1 significa que a impressão é preto e branco e o 0 significa que não tem nenhum tipo de impressão. Então, eu entendo que esse modelo aqui de cartão de visita vai ter impressão preto e branco na frente e o verso dele vai ser branco. O 1 por 1 significa que vai ter impressão preto e branco de um lado e também do outro lado a impressão é preto e branco. Então, esse modelo de cartão é impressão preto e branco nos dois lados. O 4 já significa que a impressão é colorida. Então, esse modelo de cartão de visita significa que vai ter impressão colorida na frente e o verso dele vai ser branco, que é representado pelo 0. Esse outro modelo de cartão de visita significa que a impressão na frente vai ser colorida e no fundo também vai ter impressão, porém é preto e branco. E o 4 por 4 significa que vai ter impressão colorida na frente e vai ter impressão colorida também no verso. E a mesma coisa que eu expliquei para vocês em relação às escolhas que a gente precisa fazer para não confundir a cabeça do nosso cliente e também a gente vai ficar muito confuso se for escolher todos esses acabamentos aqui. Dentre todos esses que eu falei para vocês, eu escolho apenas um para trabalhar, que é esse aqui, o 4 por 4. Então, todos os meus cartões têm impressão colorida frente e verso. Você precisa escolher uma quantidade mínima e uma quantidade máxima. Então, nesse acabamento que a gente escolheu aqui, a quantidade mínima que a Zap Gráfica disponibiliza são 50 unidades. E aí você já pode colocar no seu catálogo 50 unidades e estabelecer o valor. Lembrando que a gente também vai falar sobre valores, eu vou falar para vocês os valores que eu aplico aqui dentro da minha empresa. Então, a quantidade mínima são 50 unidades e a gente já vai ver a quantidade máxima que a Zap Gráfica disponibiliza nesse acabamento aqui, que são 5.000 unidades. E lógico, a gente que tem uma empresa pequena, com clientes que não querem comprar essa quantidade aqui, muito pelo contrário, porque a gente também vende para empresários pequenos, eles querem quantidades mínimas. E eu não ofereço essa quantidade toda aqui. Vou falar para vocês quais são as quantidades que eu ofereço por aqui. Eu resolvi também não colocar 50 unidades, então o mínimo de cartões que eu ofereço são 100 unidades. No meu catálogo, que é o meu site, eu só coloquei 3 quantidades, que é 100 unidades, 500 unidades e 1.000 unidades. E pasmem, mesmo eu vendendo também só para empresas pequenas, para pequenos empresários, a maioria dos meus pedidos por aqui é 500 unidades, porque eu utilizo uma estratégia, eu mostro para os meus clientes a vantagem dele comprar 500 unidades se ele for fazer a comparação de valores. E a gente já vai falar sobre valores agora. Vou abrir aqui a minha calculadora para fazermos um cálculo rápido. Lembrando também que eu não sou especialista em precificação, muito pelo contrário, eu acho que a precificação que eu tô fazendo aqui não é a mais correta, mas é da forma que eu faço por aqui. E eu achei importante mostrar para vocês, mas claro, vocês têm que partir sempre da realidade da empresa de vocês, para vocês não saírem perdendo, porque não adianta você ter esse trabalho todo, mesmo que seja muito melhor você produzir na gráfica, porque você não vai ter o trabalho de produzir em casa, você já recebe o produto pronto, com acabamento maravilhoso, mas você tem um trabalho de fazer o pedido, você tem um trabalho de conversar com o cliente, tudo isso. Então, nunca sair perdendo, sempre lucrando. Abri aqui a minha calculadora e eu vou fazer o cálculo dessas 3 quantidades que eu ofereço aqui na minha empresa. E, basicamente, a única coisa que eu faço é multiplicar todos esses valores por 2 e, geralmente, eu faço um acréscimo por conta do frete. Então, já coloco esse frete embutido aqui no meu produto. Então, esse aqui é o cartão com quantidade mínima que eu vendo por aqui, que eu falei para vocês, que são 100 unidades 4 por 4, que é a impressão colorida na frente e no verso. E a gente pode ver aqui que o valor dele é R$ 32,99 e eu vou multiplicar esse valor por 2, que fica R$ 65,98. Eu arredondei, eu vendo esses cartões aqui por R$ 70, porque eu considero o frete que eu pago. Eu geralmente gosto de juntar até pelo menos uns 5 pedidos para poder fazer o pedido aqui na Zap Gráfica. E aí eu sempre considero isso e coloco um prazo maior, eu já falo pro meu cliente. A outra quantidade que eu vendo é a 500 unidades, então vou procurar aqui. Tem também 250, você pode oferecer essa quantidade, mas eu não faço.
eu faço desse daqui, 500 unidades. A diferença entre os 100 unidades, que é R$ 32,99, e o 500 unidades, que é R$ 39,99, gente, é muito pouca, é quase nada praticamente. Então, além de você sair lucrando muito mais, você pode oferecer um valor menor e você vai falar para o seu cliente que é muito mais vantajoso ele pegar uma quantidade maior, pagando um preço muito mais em conta que se ele pedisse 100 unidades. E aí, vou fazer a conta aqui com vocês, no caso. Então, 500 unidades aqui tá saindo R$ 39,99. Multiplicando por 2, que nesse caso eu nem faço assim, mas se eu fosse multiplicar por 2, iria sair R$ 79,98. E eu vendo aqui 500 cartões de visita a R$ 120. Já vou fazer esse cálculo com vocês, quanto é que eu ganho vendendo 500 cartões de visita. Então, como eu vendo a R$ 120, menos R$ 39,99, eu saio lucrando R$ 80. Então, como você está começando, você pode até colocar um valor menor, dá para vender tranquilamente por 80, 90 reais até 100 reais e o seu cliente vai querer comprar. E a outra quantidade que eu vendo por aqui são 1.000 cartões. Eu não sei porque não sai tanto, porque sai bem vantajoso para o cliente. Eu acho que é porque eles não gostam de ficar guardado tantos cartões. Então, como eu falei para vocês, eu vendo 500 cartões a R$ 120 e 1.000 cartões eu vendo aqui a R$ 160. Eu não dobro o valor porque não tem necessidade e vocês já vão ver a diferença. Então, aqui 500 cartões é R$ 39,99 e 1.000 cartões no 4x4 é R$ 59,99. Como eu vendo a 160 menos R$ 59,99, o meu lucro é de R$ 100. Então, nessa mesma pegada, eu vou mostrar rapidinho aqui um outro produto para vocês verem. Para entender que o princípio é o mesmo, vou mostrar para vocês o adesivo, que são produtos que geralmente a gente vende bastante também. Aqui, eu não vendo tanto na gráfica, porque eu não gosto que os clientes fiquem esperando tanto tempo. Mas valeria muito a pena, se você não tiver problema com isso, é porque eu moro no Nordeste e aqui geralmente demora entre 12 a 15 dias para chegar. Se você mora aí na região Sudeste, provavelmente vai chegar muito mais rápido do que aqui. Então, mostrando para vocês o adesivo que geralmente eu mais peço por aqui, que é esse aqui, etiqueta padrão, e aí só tem a opção de redondo, adesivo papel, e tem algumas opções de tamanho. E aí o tamanho geralmente que eu mais peço, que é o tamanho 3x3 centímetros, ou esse aqui que é 5x5 centímetros. Eu vou clicar nesse primeiro só pra gente compreender mesmo a questão de valores. Como vocês podem ver, gente, é muito barato, sério, eu acho muito barato mesmo. 300 cartões por R$16, 520 cartões por R$24. Esse aqui, se eu não me engano, ele não vem na bobina, ele vem na folha, às vezes é até melhor pra você destacar, mas ele já vem com o meio corte, né, pra você só tirar ali o linerzinho e usar o produto. Mas também tem na bobina opções aqui, rótulo em bobina, e você pode escolher esse aqui, BOPP branco, BOPP metalizado. Geralmente eu coloco nesse BOPP branco e também tem o tamanho. Vou escolher esse aleatório aqui, tamanho 4x4, 4,5 por 4,5, né? Eu já fiz pedido desse aqui também, é ótimo para você trabalhar. Para você repassar para o cliente, talvez esse aqui seria até melhor. 100 unidades por R$25 tá um preço ótimo. Esse aqui já achei um pouquinho caro, 500 unidades por R$71. Achei mais salgado. Então, vou mostrar para vocês aqui de forma bem rápida só alguns produtos que eu acho que se encaixaria para você que trabalha na área da papelaria. Seria esses panfletos aqui, que eu faço para colocar no meu unboxing. E daria também para você terceirizar para os seus clientes esse tipo de trabalho aqui de panfletos, que é naquele material mais lisinho, o acabamento dele é perfeito, a impressão, a qualidade dele. Também aqui teria os blocos, as canetas, cartão fidelidade. Esse aqui, cartão duplo, é o que eu uso para fazer os meus cartões de agradecimento. Marcador de página, esses aqui eu fiz eles para pronta entrega. Outro produto que sai muito aqui são essas tags, que é para fazer aquelas etiquetas de roupas, porque a gente não conseguiria fazer uma qualidade tão boa nas nossas impressoras como na gráfica faz. Então, gente, de forma geral, é isso. Se eu fosse esmiuçar todos esses menus aqui, iriam demorar horas, dias falando com vocês, mas é só uma introdução básica mesmo sobre como funciona a gráfica. Como eu falei, não tenho contato com outras gráficas, eu já fiz o pedido em outra que eu nem lembro o nome, mas a que eu tô fazendo há 2 anos e nunca tive nenhum problema foi a Zap Gráfica, então eu acabo recomendando para vocês por conta disso.
E nos próximos vídeos eu vou falar para vocês como é que a gente faz a configuração da nossa arte de acordo com os gabaritos que a Zap Gráfica disponibiliza. Porque uma das vantagens dele é isso, você baixa o gabarito e coloca a sua arte lá. Não vai ter problema de cortar em cima da arte e ficar fora do lugar e você vai ficar descansado em relação a isso, porque o gabarito já vai lhe dar essa segurança.